Irmãos, que abram suas Bíblias, meus irmãos, no livro de Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo de número 13. Vamos ler tudo juntos. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue de Jesus, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler aqui nos fala que nós somos resgatados do império das trevas. Fala que nós fomos retirados e que agora nós somos trazidos para o reino de Deus. Meus irmãos, antigamente nós olhávamos para a palavra e não entendíamos muitas vezes. Agora, olhando para a palavra do Senhor, estudando um pouco a palavra do Senhor, nós entendemos que quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, as nossas obras eram más, os nossos pecados, nós éramos culpados por isso. Meus irmãos, a humanidade, ela viveu por muitos anos, por muito tempo afastada do Senhor. Ela viveu em trevas. Desde que o primeiro homem, Adão, pecou ali, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso ali, a humanidade, ela se afastou de Deus. O homem se afastou da sua comunhão com Deus. E a palavra diz que as nossas obras eram más. Nós estávamos vivendo em trevas, meus irmãos. Mas a palavra nos diz, no texto em qual nós lemos, que Ele nos trouxe, meus irmãos, das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós vivíamos em trevas, nós vivíamos perdidos, meus irmãos, em nossos pecados, nós vivíamos perdidos, meus irmãos, em trevas. As trevas dominavam sobre a nossa vida. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que não conhece o Senhor Jesus, todo aquele que não se achegou ao Senhor Jesus, que não aceitou em sua vida o Senhor Jesus como seu Salvador, ele ainda vive em trevas. Ele ainda está perdido nos seus pecados. E é difícil, meus irmãos, viver em trevas. A pessoa que não tem o Senhor Jesus na sua vida, a pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, a vida dela, meus irmãos, é trevas. A palavra diz que as trevas dominam a sua vida, as trevas dominam a sua mente, as trevas dominam o seu pensamento, a sua vida, a sua família. Aquele que não encontrou a Cristo, a Bíblia diz que não tem um só sequer que não pecou. Um só sequer, meus irmãos, que seja santo. Se não fosse, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos resgatar, meus irmãos, se não fosse Ele nos trazer para o reino do Filho do seu amor, a nossa vida ainda estava em trevas. Os nossos pensamentos eram trevas, as nossas ações, os nossos atos, meus irmãos, eram movidos por Satanás, meus irmãos. Por muitos anos, a humanidade
Depois que o pecado entrou no mundo, ela viveu sem Jesus Cristo. Ela viveu aprisionada, meus irmãos. Viviam em trevas, faziam obra das trevas. As trevas dominavam sobre suas mentes. O pecado, as pessoas eram escravas de Satanás, meus irmãos, por longos anos, por muito tempo, meus irmãos, a não ser alguns que o Senhor usava como seus profetas, como homens que Deus usou no passado. A não ser esse, o resto da humanidade vivia em trevas, vivia em pecado, vivia longe da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, meus irmãos, aos Colossenses, que ele nos resgatou, meus irmãos, que ele nos trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu, quando o pastor me pediu para trazer esta palavra, eu estava lendo justamente Colossenses, é o livro que eu estou no momento lendo agora, e eu me alegro, meus irmãos, em saber que nós estávamos perdidos, que nós estávamos em pecados, que nós estávamos condenados, que o nosso caminho era o inferno, que nós estávamos indo a passos largos para o inferno, meus irmãos. E um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele nos encontrou. Um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele nos transportou, diz a sua palavra. Ele nos resgatou, meus irmãos, aonde nós estávamos, meus irmãos. E o que é o ser resgatado? Ser resgatado, meus irmãos, é ser tirado de um cativeiro. Ser resgatado é ser salvo, meus irmãos, da onde nós estávamos. O que significa a palavra resgate, meus irmãos? Resgate é quando de repente, bateu-se um carro, a pessoa está em meio às ferragens ali daquele carro, aí chegam os bombeiros e vão resgatar aquela pessoa está impossibilitada de se mover, aquela pessoa está indo já para a morte, meus irmãos, mas chega ali a salvação para aquela pessoa, chega ali uma ajuda, chega ali os policiais, o corpo de bombeiros e resgatam aquela pessoa. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo Ele fez na nossa vida, meus irmãos. Nós estávamos impossibilitados, meus irmãos, de ser salvos. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e em nossas ofensas, meus irmãos. Mas a palavra diz que Ele veio, Ele nos resgatou e Ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, meus irmãos, para o reino do Filho do seu amor, meus irmãos. E agora nós podemos ter vida. E agora, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, conhecer ao Senhor Jesus Cristo, ter paz na nossa vida, meus irmãos. E quando eu estava lendo esse texto, e eu vi que nós fomos resgatados, e nós fomos tirados do império das trevas, e eu comecei a pensar que aquele que é resgatado, ele por si só, ele não consegue se resgatar, ele não consegue se salvar, ele está impossibilitado de qualquer coisa, ele está em um cativeiro, ele está em uma prisão, e aquele que está em uma prisão, aquele que está em um cativeiro, aquele que está de alguma maneira ali preso em algo, ele por si só, meus irmãos, ele não consegue se libertar. Ele precisa de uma ajuda externa, ele precisa de alguém ou de algo que possa tirar ele daquela situação, meus irmãos. Nós, meus irmãos, por nós mesmos, por as nossas próprias vontades, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos, meus irmãos, estar vindo para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz que todos nós, o desejo do coração do homem, ele é inclinado ao pecado. O homem, ele tem desejo do pecado. Nós não temos, meus irmãos, em nós mesmos nada, meus irmãos, que nos abone diante de Deus. É o amor de Deus que nos resgatou. Foi por Ele que nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós não merecíamos estar aqui. A palavra diz que nós éramos estranhos, meus irmãos, ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu vejo esta palavra em Colossenses, meus irmãos, eu vejo o amor que o Senhor teve pelas nossas vidas, o amor que Ele teve pela minha vida, pela tua vida, meus irmãos, porque em mim não havia nada de bom, em você não havia nada de bom, em nós, meus irmãos, não havia nada que o Senhor olhasse e bonificasse, que Ele olhasse e dizia, não, eu vou salvar esta pessoa por esse ou por outro motivo. Não havia motivos em nós, meus irmãos, não havia nada em mim ou em você que fizesse o Senhor Jesus nos salvar. A única coisa que foi, meus irmãos, foi o amor do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, meus irmãos, porque nós somos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos trazidos, meus irmãos, nós somos resgatados, meus irmãos, das trevas, do império das trevas, meus irmãos, e hoje nós temos vida.
Hoje nós podemos viver, meus irmãos, e muitas pessoas ainda acham que estão aqui porque são bons em alguma coisa. Não, mas eu estou aqui porque eu oro muito, eu jejuo. Meus irmãos, não há nada em nós que possa abonar, meus irmãos, que possa fazer com que nós sejamos salvos. Nós somos salvos, a palavra diz que pela graça do Senhor nós somos salvos. Não é por obras, não é por nada de outras coisas, meus irmãos, nós somos salvos apenas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso contribuir com isso, meus irmãos, porque a palavra diz que nós estávamos presos, meus irmãos, nós estávamos cativos, e Ele foi lá e nos resgatou, meus irmãos. Muitas pessoas acham que elas estão hoje firmes na igreja, estão aí servindo a Deus, porque são fortes ou porque a força vem delas mesmas. Não, mas eu estou aqui porque eu persevero. Não, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu leio. Não, meus irmãos, nós estamos aqui porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos mantém aqui firmes na sua presença. Nós estamos aqui porque um dia nós fomos resgatados das trevas e fomos trazidos para a sua maravilhosa luz. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de você, eu não estaria aqui. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele está em nossa vida. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo, ele não nos permite sair da presença do Senhor. Ele nos guarda, meus irmãos. A palavra diz que nenhum de nós seremos arrebatados das mãos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E há benefícios, meus irmãos, por nós sermos resgatados. Existe benefício para aquele que foi resgatado. Nós vemos muitas pessoas ainda vivendo em trevas. Nós conhecemos muitas pessoas, amigos nossos, irmãos, parentes nossos, meus irmãos, que nós vemos a vida das pessoas destruídas, pessoas sofrendo financeiramente, sofrendo problemas na família, sofrendo problemas financeiros na sua casa, no seu trabalho, meus irmãos, vivendo uma vida de trevas, meus irmãos, porque ainda não conheceram ao Senhor Jesus Cristo, porque ainda, quem sabe, não foram resgatados da onde estão vivendo, meus irmãos, e ainda vivem uma vida miserável, meus irmãos, aqui nesta terra. Mas nós que fomos resgatados, há benefícios para as nossas vidas, meus irmãos. A palavra diz que agora nós vivemos em Cristo, aleluia. Agora nós vivemos novidades de vida, meus irmãos, na presença do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós somos libertos do reino das trevas. Quando nós vivíamos no reino das trevas, vivíamos doentes, vivíamos com problemas financeiros, com problemas na família, famílias destruídas, tantas mazelas na vida da pessoa que não conhece a Cristo. E aqueles que conhecem a Cristo, meus irmãos, existem benefícios agora, porque nós somos resgatados, meus irmãos. Agora nós temos paz na nossa vida, meus irmãos. Agora nós vivemos uma vida nova, meus irmãos. E principalmente, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida? Ele perdoou os nossos pecados, aleluia. Nós fomos perdoados, meus irmãos, nós fomos resgatados, agora nós vivemos em Cristo e nós temos os nossos pecados perdoados. A palavra diz que Ele rasgou o escrito de dívida que tinha, meus irmãos, que nós tínhamos, meus irmãos. Foi perdoado, foi rasgado, meus irmãos, o escrito que nós tínhamos de dívida, meus irmãos. E agora nós vivemos em Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados, meus irmãos, nós fomos resgatados. E agora, meus irmãos, nós temos o privilégio de viver uma vida em Cristo, de viver em santidade, de viver uma vida diferente da vida do mundo. O mundo está aí fora, meus irmãos, e nós vemos muito bem a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Nós vemos muito bem a vida daqueles, meus irmãos, que não vivem com Cristo, meus irmãos. É uma vida de sofrimento, é uma vida onde não há paz, onde não há tranquilidade, meus irmãos. E muitas vezes na nossa vida as coisas vêm, querem nos assolar, as doenças chegam, as dificuldades chegam, meus irmãos, mas nós temos paz agora no nosso coração, porque nós fomos resgatados do reino das trevas. Agora nós vivemos em paz, agora nós podemos viver, meus irmãos, com tranquilidade em nossa vida, porque nós fomos resgatados do reino das trevas. A enfermidade veio, mas nós descansamos.
A falta de dinheiro muitas vezes chega, mas nós descansamos no Senhor. As dificuldades chegam, meus irmãos, mas nós descansamos no Senhor, porque nós fomos resgatados, meus irmãos. E agora, como benefício desse resgate, nós temos a paz nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, e o mais que eu acho assim, o mais interessante de todas as coisas, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, foi para um objetivo. Ele nos resgatou das trevas, como disse a palavra. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos perdoou, meus irmãos. Ele nos deu vida novamente, para que nós pudéssemos, meus irmãos, como diz a palavra aqui, meus irmãos. E agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dEle. Meus irmãos, Ele nos salvou, Ele nos tirou do reino das trevas, para nos apresentar diante dEle, santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação, meus irmãos, diante dEle. Muitas vezes o inimigo quer nos acusar, muitas vezes as pessoas querem nos acusar, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, meus irmãos. E Ele nos salvou, Ele nos libertou do reino das trevas, para nos apresentar diante dEle, meus irmãos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que agora, aqueles que estão em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já ficaram para trás, e tudo se fez novo na nossa vida. Esta palavra, meus irmãos, ela é maravilhosa para as nossas vidas, meus irmãos, porque muitas pessoas não dão valor para a salvação. Muitas pessoas não dão valor para aquilo que Cristo fez em sua vida, meus irmãos. Muitas pessoas, meus irmãos, nasceram em berços evangélicos. Muitas pessoas nasceram desde pequena, como aqui está o pastor Rubinho, nasceu e cresceu em um berço evangélico, e muitas outras pessoas, meus irmãos. Eu não nasci num berço evangélico. Eu conheci o mundo de drogas, eu conheci o mundo de prostituições, eu conheci as maldades deste mundo, meus irmãos. Eu vivi coisas terríveis nessa vida antes de eu conhecer o Senhor Jesus Cristo. E quando eu leio esta palavra, que o Senhor Ele nos resgatou de tudo aquilo que nós vivíamos, meus irmãos, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, meus irmãos, a gente fica muito grato por isso, sabe, meus irmãos? Fica grato com o Senhor Jesus Cristo. Porque só quem conheceu o mundo, só quem conheceu as trevas, só quem conheceu a maldade deste mundo, meus irmãos, sabe o que é estar lá, sabe o que é fazer parte disso, meus irmãos. E quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi lá onde nós estávamos e nos resgatou, meus irmãos, nós vemos que nós não merecíamos, e nós somos gratos por isso. Nós somos gratos porque nós não merecíamos, a palavra do Senhor nos diz, mas foi pelo seu amor com que nos amou, meus irmãos, que Ele fez isso. Então, meus irmãos, muitas pessoas acham que não dão valor para a salvação, não dão valor para aquilo que Cristo fez em sua vida, meus irmãos. Nós devemos ser gratos, meus irmãos, todos os dias. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Cristo, ele nos constrange, meus irmãos. E o amor de Cristo realmente, ele nos constrange, porque nós entendemos, meus irmãos, que as nossas obras eram más, que nós éramos maus, que as nossas vontades não eram boas, e mesmo assim o Senhor Jesus Cristo, Ele foi lá, Ele nos salvou. Deus enviou seu Filho para morrer por morte de cruz, meus irmãos, para ser ali açoitado, para ser machucado naquela cruz, para ser zombado por mim e por você, meus irmãos. Nós devemos dar valor a isto que o Senhor Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Nós devemos dar valor, meus irmãos, porque nós éramos estranhos. Nós éramos contados como os estranhos. A palavra diz que nós éramos jambuzeiros. Nós estávamos destinados, meus irmãos, ao inferno, meus irmãos. Aquela cruz não era para o Senhor Jesus Cristo. Aquela cruz era para mim, era para você. Ele não merecia estar pregado naquele madeiro, meus irmãos. Mas a palavra diz que Ele nos amou, meus irmãos. Que Ele apagou o escrito de dívida, que Ele apagou os nossos pecados. E por isso nesta noite nós estamos aqui na presença do Senhor, meus irmãos. E por isso nesta noite eu olho para a igreja, meus irmãos, e às vezes a gente vê tão poucas pessoas.
Às vezes a gente vê tão poucas pessoas numa noite porque está chuvosa, meus irmãos. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, por mim e por você, será que não valia a pena nós ver uma igreja cheia, meus irmãos? Será que não valia a pena nós ver uma igreja lotada, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo? E muitas vezes as pessoas por poucas coisas se afastam do Senhor, por pouca coisa muitas vezes não vêm ao culto, por pouca coisa muitas vezes desviam dos caminhos do Senhor, meus irmãos, e não olham para esta palavra maravilhosa que diz que Ele nos resgatou, que Ele nos tirou das trevas, meus irmãos. E muitas pessoas virando as costas, e muitas pessoas vivendo em pecado, e muitas pessoas voltando à velha prática, meus irmãos, da qual já foram resgatadas, meus irmãos. Isso muitas vezes nos entristece a nós que somos homens, quanto mais a Deus, que resgatou, que tirou, que libertou, e hoje vê muitas vezes os seus filhos virando as costas, voltando ao pecado, por qualquer coisa, muitas vezes não vamos ao culto. Hoje não vou, é o fulano que vai pregar. Hoje não vou, é tal pessoa que vai cantar. Hoje não vou porque está chovendo. Hoje não vou porque está frio. Hoje não vou porque está muito quente. E esquecem do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que nós venhamos guardar em nosso coração, meus irmãos. Que nós não venhamos ser, meus irmãos, pessoas que não dão valor para o sacrifício de Cristo. Não dão valor para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nossas vidas, meus irmãos. A palavra diz que agora nós somos absolvidos, que não há mais acusação contra mim nem contra você, que o inimigo não pode mais acusar as nossas vidas, que o que nos aguarda, meus irmãos, é um reino, meus irmãos, é o reino do Filho do seu amor, é isso que nos aguarda um dia, meus irmãos. E é para isso que nós temos que batalhar dia após dia, meus irmãos. É para isso que nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, porque nós somos resgatados. E muitas vezes nós somos constrangidos com o amor do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A palavra aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, meus irmãos, ele está falando da grandeza de Deus, da grandeza do Senhor Jesus Cristo, da grandeza da obra salvadora que o Senhor Jesus Cristo fez nas nossas vidas, na vida dos colossenses. Ele está falando aos colossenses que eles estavam perdidos, que eles estavam em trevas, que eles estavam a caminho do inferno. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi lá e resgatou eles de onde eles estavam. E é isso que Ele fez com as nossas vidas, meus irmãos. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da onde nós estávamos, meus irmãos. E isso não vem de nós, isso não partiu de mim, não partiu de você, partiu do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero pedir à igreja se